Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, dando continuidade à série do nosso curso de discipulado para você que é novo convertido, quer aprender mais sobre a Bíblia. Nós já tivemos duas aulas introdutórias, parte 1 e parte 2, onde nós trazemos o que nós cremos, o que nós acreditamos. Tivemos a nossa terceira aula, que é sobre a Bíblia. E hoje a nossa aula vai ser sobre Deus, né? Ou seja, qual é a visão bíblica sobre Deus? Porque muitas vezes ao longo da nossa vida nós ouvimos muito falar sobre Deus, somos apresentados visões diferentes de quem Deus é, e hoje nós vamos estar trazendo para vocês os fundamentos. Nosso objetivo aqui, né, embora seja um curso de teologia sistemática, não é trazer uma visão aprofundada, até porque não daria, mas trazer para vocês os conceitos principais, fundamentais de quem Deus é, para que você possa entender a Bíblia, né? Para que você possa nascer no seu coração o desejo de estar estudando a Bíblia cada vez mais, certo? E para conhecer sobre Deus, nada melhor do que se valer da sua palavra, né? Ou seja, da Bíblia, porque a Bíblia apresenta quem Deus é, certo? Então, a primeira coisa que nós podemos estabelecer como pergunta é quem é Deus, certo? Quem é Deus? Por quê? Porque ao longo de toda a história da humanidade, embora existam pessoas ceticistas, embora existam ateístas, e muitos deles discordem que haja um Deus criador, né, de todas as coisas, a maioria das pessoas olha para o mundo à sua volta e acredita e crê que existe algo maior. Embora muitos não saibam definir, eles acreditam que existe algo maior, né? Que existe algo que está superior à compreensão humana, que está superior à lógica, que está superior à ciência, que é transcendente, né? Então, ao longo de toda a humanidade, ele sempre buscou conhecer, compreender. E a Bíblia nos apresenta, né? Ou seja, a Bíblia nos traz uma visão de quem Deus é. Embora essa visão venha se confirmar quando Jesus vem ao mundo, que ele vai se despir da sua glória como Deus, ele se faz carne, habita no meio de nós para revelar quem Deus é, ou seja, para nos mostrar quem verdadeiramente Deus é, certo? Mas a Bíblia nos traz alguns pontos que nós vamos aprofundando ao longo do nosso encontro. A primeira que traz que este Deus, primeira coisa, ele é criador, né? Ou seja, ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, né? Ou seja, no mundo que nós está à nossa volta, como também no universo, né? Foi tudo criado por Deus, né? Não é resultado de um experimento cósmico, né? Também este mesmo Deus, ele é eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. A Bíblia nos traz que esse Deus ele é soberano, ou seja, ele reina sobre tudo, ou seja, tudo está debaixo da sua governança, da sua autoridade, da sua vontade. E ele reina sobre tudo com sabedoria, com poder e com justiça. E um outro ponto, embora muitos discordem, né? Ele é o único Deus verdadeiro, porque as outras religiões, eles também acreditam em um Deus um pouco ou bastante diferente daquele que nós cremos, né? Ou seja, querer conhecer quem Deus é faz parte até da própria essência do indivíduo. Por quê? Porque quantas vezes nós fazemos a seguinte pergunta, né? De onde nós viemos? Para onde vamos? Quem é o Criador? Né? Quantas vezes nós somos tomados por essa pergunta? Mas é interessante que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou seja,
nos livros que foram escritos antes de Jesus vir ao mundo e nos livros que foram escritos depois que Jesus veio ao mundo, olha que interessante. Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7 diz assim, ó, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Né? Ou seja, lhe colocando como único Senhor, como único Deus, né? E também negando a presença de qualquer um outro. Né? E João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes, né? Ou seja, a vida eterna é justamente essa, né? Conhecermos a Jesus, o qual Deus Pai o enviou, e conhecer o próprio Deus verdadeiro, né? Como também lá está em outros textos bíblicos, reforçando, chancelando, né? Que é um Deus único, certo? Então, nós respeitamos as outras pessoas, respeitamos as outras religiões deles, né? Mas nós precisamos deixar muito claro que existe um único Deus, certo? Um outro ponto é que este mesmo Deus que é nos apresentado na Bíblia, ele no princípio criou Deus os céus e a terra, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, certo? Nós não acreditamos que o mundo é resultado de uma explosão, de um Big Bang, não. Nós acreditamos que existe um Deus criador e isso fica bem nítido, né? Tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, mas também ao longo de todo Gênesis 1 e 2. Como eu posso trazer aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E ele disse: haja luz, e houve a luz. Ou seja, a partir daquilo que Deus falou, tudo foi criado, né? Ou seja, um dos elementos que foi criado foi a luz, mas também tudo que foi criado. Também Gênesis capítulo 1, versículo 9, disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar. Né? Ou seja, Deus formou a terra e promoveu separação entre as águas. Né? E ele também, no mesmo texto, diz: apareça a terra seca, e assim se foi. Ou seja, os mares e o surgimento das terras. Né? Também foi ele que, ao longo da cronologia, a partir da palavra falada, né, surgiram as plantas e os animais. Como último da criação foi o homem, quando Deus então formou o homem do pó da terra, certo? Então o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e por último ele soprou dentro deste homem o fôlego de vida, certo? Então Deus está na criação desde o começo, né, até a criação ali, ao momento em que ele assopra, gerando dentro desse homem ali, né, inserindo dentro daquele homem ali o fôlego de vida. Ou seja, essa criação de Deus, primeiro, ela foi uma criação planejada, diferente de uma explosão que seria ao acaso, né? Como está em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz, ó, nada foi feito ao acaso, ou seja, tudo que nós observamos à nossa volta não é resultado de uma explosão. Tudo tem um propósito no plano de Deus. A luz, a terra, os mares, os rios, as plantas, os animais. Outro ponto, essa criação obedece uma ordem perfeita, que se fosse uma explosão cósmica, não obedeceria uma ordem perfeita, porque uma explosão cósmica é o quê? Uma alta taxa de entropia, né? E nós observamos que tudo foi perfeito, né? Ou seja, Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu ciclo, Deus estabeleceu padrões de sabedoria infinita, né?
Não somente criou tudo na ordem perfeita, mas Deus sustenta de forma divina tudo. Ou seja, tudo que há não é mantido por si mesmo. Deus continua mantendo todas as coisas. Quando diz, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E também, do mesmo jeito que ele sustenta, tudo obedece a um propósito eterno, certo? Isso é muito importante. Tudo que está à nossa volta não obedece a um propósito terreno, obedece a um propósito eterno, ou seja, começa nesta vida e se estende pela eternidade, que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Tudo foi criado para a sua glória e para o bem da sua criação. Ou seja, tudo que Deus criou tem um propósito. Uma formiga, um besouro, uma aranha, uma planta, um rio, uma pedra, tudo tem um propósito, certo? Tudo tem um propósito quando Deus criou. Nada está como resultado do acaso, como muitos acreditam que é. Tanto que em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, através da fé, nós compreendemos, nós temos convicção que os mundos, tudo aquilo que está à nossa volta, né, foi criado a partir da palavra de Deus, certo? Outro ponto também que você precisa se atentar, você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, Deus é Espírito, certo? Deus é Espírito, como ele está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade, né? Ou seja, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele não é uma força cósmica, ele é um espírito, né? Ou seja, como está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, ele preenche todas as coisas com a sua presença, né? Também Deus busca adoradores que o adorem de todo o coração e em espírito. Deus também é luz, né? Quando diz, nele não há trevas nenhuma. Ele é a luz infinita, pura e gloriosa. Ele é a presença que transforma. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, sua presença nos santifica, nos consola e fortalece todos os dias. E ele é verdade e ele é vida. A verdade de Deus nos liberta e neles temos vida em abundância, né? E como esse Deus ele é espírito, o primeiro ponto é que ele é invisível. Não, o Deus Pai não pode ser visto por olho humano. Segundo ponto, ele é eterno. Como espírito, ele é eterno. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele é imaterial, ou seja, não é feito de matéria. Ele não tem corpo humano. Ele não tem limitações físicas. Porque o corpo, né? Este corpo que nós possuímos, nós não podemos atribuir a Deus. Ele é santo, né? Deus é absolutamente puro, ou seja, não há mal dentro dele. Justamente o mal está fora dele, né? Porque nele mesmo não há mal. E ele é digno de toda honra e ele é digno de toda adoração. E um dos pontos mais importantes, ele é transcendente. Como assim? Deus está acima de toda a criação.
até porque toda a criação foi feita por ele, através da sua palavra e através de Cristo, né? E ele é incomparável e elevado, né? Esteja, está acima de todos e de tudo, até porque tudo que existe, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós não podemos ver, foram criados por ele e também são sustentados por ele, certo? Os atributos naturais de Deus, ou seja, atributos que Deus não compartilha com o ser humano, ou seja, os atributos que revelam a natureza e a majestade deste ser divino, desse espírito divino, né? Ou seja, Deus está acima do tempo e Deus está acima do espaço, né? Deus não está sujeito ao tempo, Deus não está sujeito ao espaço, porque Ele é eterno, é infinito e Ele é imutável. Além disso, Deus é santo, separado do pecado, separado do mal. Ele é soberano e Ele é absolutamente perfeito, né? E ele conhece, ele governa e ele sustenta todas as coisas, até porque tudo que existe foi criado segundo a vontade dele, né? Então, vamos chamar a atenção. Eternidade. Salmo, capítulo 90, versículo 2, que diz: Deus não tem princípio de vida e nem fim, né? Infinitude. Deus não se limita seu poder, seu ser, não limita seu poder, não limita sua sabedoria e não limita a sua presença, né? Transcendência. Deus está acima de toda a criação. Ele é totalmente soberano. Imutabilidade. Deus não muda. Deus é imutável. Mutável é o humano. Principalmente, não somente o ser humano, mas aquilo que muitas vezes está sobre a face da terra, porque está sujeito ao tempo, né? A autoexistência, ou seja, Deus existe em si mesmo, diferente da criação que precisa ser sustentada por Deus. E outra característica desse Deus, né, atributos que Deus tem, é a imanência, ou seja, Deus está presente em toda a sua criação, Deus sustenta todas as coisas, certo? Além de estar presente na criação, ele sustenta todas as coisas, certo? Então, características, ou seja, atributos naturais de Deus, certo? Deus, além de ser espírito, também ele é pessoal, ou seja, Deus não é uma força, ele é um ser pessoal que se relaciona com a humanidade, certo? Então Deus é um espírito, mas também ele é pessoal, porque ele interage, se relaciona com a humanidade. O grande exemplo é o seu amor, né? Ou seja, qual é o primeiro ponto? Nós podemos observar lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó, mostrando características deste Deus pessoal. E o Senhor disse: certamente tive visto a aflição do meu povo. Ou seja, ele viu, ele contemplou a aflição daquelas pessoas, né? Já em João, capítulo 11, versículo 35, diz: chegando, Jesus achou que já 4 dias estava no sepulcro e Jesus chorou, né? Ou seja, ali ele se comoveu, se compadeceu diante daquela situação, certo? Deus fala, né? Ele se revela, ele se comunica, ele estabelece diálogo com os seres humanos e Deus ama, né? Para que característica mais pessoal do que o amor, né? Ele sente,
ele se compadece, ele se alegra, ele se entristece e ele ama profundamente, né? Por quê? Porque se Deus é revestido por características pessoais, como intelecto, né? Deus conhece todas as coisas, emoções, né? Deus sente alegria, tristeza, ciúme, compaixão e amor. Vontade, Deus tem propósito e decide segundo sua perfeita vontade. Deus é amor, né, como diz, Deus é amor e se relaciona com o ser humano de forma pessoal e eterna, embora muitas vezes se relacione com essa humanidade de forma coletiva, muitas vezes se relaciona, na verdade, se relaciona com cada um de nós de forma pessoal, né? E a comunicação. Deus fala, ouve, responde, revela de muitas formas, trazendo essa pessoalidade de Deus, né? Essa característica. Por quê? Porque por ele ser em espírito, nós não esperaríamos essa característica pessoal que ele possui, né? Mas na verdade ele possui. Outro elemento, esse Deus, ele é um Deus trino, né? Ou seja, um só Deus em três pessoas, né? Três pessoas que são distintas, elas são coeternas, elas são coiguais e elas são consubstanciais, certo? São três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles são um só. Possuem a mesma eternidade, são iguais e têm a mesma substância. Deus Pai é o Deus eterno, soberano e criador. Deus Filho é Jesus Cristo, Deus encarnado, nosso Salvador. E Deus Espírito Santo é o Deus presente, é o Deus consolador, é o Deus santificador, certo? Além de serem coeternos, coiguais e consubstanciais, ou seja, têm a mesma eternidade, são iguais e têm a mesma substância, eles possuem a mesma glória, eles possuem a mesma majestade e eles possuem a mesma adoração, ou seja, são dignos de louvor, de honra e de glória, certo? Atributos morais de Deus, ou seja, atributos que Deus compartilha conosco, permite que a gente possa experimentar, permite que a gente possa sentir. Primeiro, santidade. Deus é santo, nós também precisamos ser santo. Santo significa o quê? Perfeitamente separado. Você está no mundo, mas não pertence mais ao mundo. Você não compactua mais com as coisas do mundo que você compactuava antes, porque agora você nasceu de novo, né? Outra característica, justiça, né? Onde Deus, ele é sempre justo e nós precisamos ser justos também. Outro atributo moral de Deus, fidelidade. Deus sempre cumpre as suas promessas e Deus permanece fiel, imutável, né? A graça, né? Deus concede favor imerecido aos que não merecem, por amor e pelo sacrifício de Cristo, né? Ou seja, conceder um favor imerecido, da mesma forma que ele fez conosco, nós possamos fazer com os outros. Amor, né? O amor, Deus é amor. E como amor, este amor é eterno, é sacrificial e é incondicional. Ou seja, este amor, ele não tem fim, este amor, ele é sacrificial e este amor não impõe condições, incondicional. Este Deus, ele é verdade, né? Verdadeiro, né? Deus é a verdade absoluta e não pode mentir. Sua palavra é fiel e segura
e também a sua misericórdia, né? Deus se compadece dos que estão em aflição e sua misericórdia se renova a cada manhã, certo? Então, a graça para com os outros, fidelidade, justiça, santidade, amor, verdade, misericórdia, são atributos morais de Deus, né? Que Ele deseja compartilhar conosco, que Ele deseja que nós venhamos a experimentar esses atributos a qual Ele tem o prazer de compartilhar conosco, certo? Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembrando que este amor é o amor ágape, né? O amor não merecido, certo? E 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, nem há rocha como o nosso Deus, certo? Então, nós podemos ver aqui Jesus em algumas circunstâncias, né? Deus é rico em misericórdia e perdão, né? Deus em compaixão, amor que alcança e salva. Deus é justo e reto em todos os seus caminhos, sua justiça é perfeita, é reto em seus juízos, e a verdade e a justiça é que os guiam, que o guiam, né? Certo? Outro ponto. Deus, ele é onipotente. O que significa onipotente? É uma característica de Deus, certo? Ou seja, a onipotência de Deus revela que ele tem todo o poder em todo lugar e em todo tempo, certo? Deus é onipotente, ele tem todo o poder e este poder não está limitado ao lugar e este poder não está limitado ao tempo, certo? Por exemplo, o poder dele ao fazer milagres extraordinários, não somente através da vida de Cristo, mas de tantas pessoas ao longo do Antigo Testamento. Com a sua onipotência, ele criou o universo, criou a terra, criou tudo que há na terra, inclusive o homem, né? Ele também tem o controle da natureza, onde tantas vezes ele mostrou este controle sobre a natureza, por exemplo, abrindo o mar, quando Moisés ora, intercede, parando o sol diante da oração de Josué, fazendo fogo descer do céu após uma oração e um pedido de Elias, preservar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha quente, né? Mostrando o seu controle sobre a natureza, né? A sua capacidade de ressuscitar, ou seja, além de dar a vida, vencer a morte, e o seu poder que é soberano, né? Ou seja, o seu poder prevalece em todos os lugares e em todo o tempo, né? Então não existe lugar e nem tempo que possa limitar o poder de Deus, né? Nós vimos isso tanto no Antigo Testamento, como nós vimos isso na vida de Jesus Cristo, certo? De forma que o poder de Deus ele é ilimitado, ele é guiado por uma sabedoria perfeita, ele é onipresente, certo? Sabedoria absoluta e a sua fidelidade ela é eterna, certo? Então, alguns pontos extremamente importantes com relação à onipotência de Deus, certo? Vamos agora para a onisciência, ou seja, o entendimento de Deus ele é infinito. Como assim? A onisciência de Deus revela que ele conhece tudo, em todos os lugares e em todo o tempo. Não existe nada que aconteça que possa fugir do olhar
do conhecimento, da sabedoria de Deus. Não há nada que o ser humano ou aquilo que foi criado por Deus possa fazer de forma oculta do seu olhar. Por quê? Porque ele conhece, por exemplo, nos seres humanos, conhece o nosso pensamento, conhece os nossos corações, conhece os nossos segredos, né? O que é que Deus conhece? Deus conhece tanto que ele se revela através das profecias, né? Deus conhece a história tanto que ele se revela através das eras, né? Através dos povos e através das decisões, né? E também a eternidade, né? Seu conhecimento não tem começo e não tem fim, e ele vê além do tempo, né? Ou seja, vê além do passado, do presente e do futuro. Por quê? Porque ele está além do tempo, certo? Então é a onisciência de Deus, né? Seu conhecimento não tem começo, seu conhecimento não tem meio, seu conhecimento não tem fim e o seu conhecimento está além daquilo que está submetido ao tempo, ele conhece além disso, certo? Para mostrar a onisciência de Deus. Uma outra característica de Deus é a sua onipresença. Quando diz, porventura não encheu eu os céus e a terra. Né? Ou seja, a onipresença de Deus revela que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, vendo, sabendo, cuidando de tudo e de todos. Certo? Aonde? Nas montanhas, nos oceanos, nos desertos, nas cidades modernas, quando nós tentamos nos esconder, quando desobedecemos a Deus, está presente nas igrejas, está presente na prisão, está presente na casa de oração, ele está presente em todos os locais, porque Deus, ele é espírito. Então ele está com ele no seu quarto, está com você no seu quarto, está com você na UTI, está você na enfermaria, está com você aonde você estiver. Deus pode estar com você através do seu espírito. Por quê? Porque ele não está restrito ao lugar, ele não está restrito ao tempo, ele não está restrito à circunstância. Nada pode conter Deus, né? Por causa da sua onipresença, ou seja, tudo ele vê, tudo ele ouve, tudo ele conhece, tudo ele cuida e tudo ele reina, certo? Para você conhecer cada vez mais as características desse Deus. Ao longo da Bíblia, são atribuídos muitos nomes a Deus, né? Senhor, Jeová, mas também nós podemos observar outros nomes, né? Por exemplo, El. El significa Deus forte, certo? Então a palavra El significa Deus forte. Eloá, né? Eloá também é Deus forte, poderoso na força e na autoridade. Elohim é o Deus criador, né? O Deus que cria todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Elion é o Deus Altíssimo, o Altíssimo, soberano sobre todos. Adonai é Senhor, né? Yahvé, eu sou. E El Shaddai, todo-poderoso, né? Deus forte, todo-poderoso. El, Deus forte, e Shaddai, todo-poderoso. El Shaddai, Deus forte e todo-poderoso, certo? Ou seja, nem um outro Deus há além de mim, Deus justo e salvador, não há fora de mim, né? Então, através dos nomes que ele possui, é revelado o seu caráter. Deus forte, Deus altíssimo, Senhor, eu sou, Criador, Todo-Poderoso. O nome dele é sagrado, né? O nome de Deus é santo,
é sagrado, é digno de toda reverência, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é soberano, seus nomes declaram seu governo sobre toda a criação. Ele é fiel e ele é glorioso, certo? Mas aqui os principais nomes, além de Yahvé, Senhor e Deus, que ele pode ser chamado. El, Eloá, Elohim, Elion, Adonai, Yahvé e Shaddai, certo? O nome mais conhecido é Javé, ou Yahvé, o famoso Eu Sou, né? Porque foi a forma que Deus se revelou na sarça ardente para o jovem Moisés, né? Deus se revela ali para o grande Moisés, ali através dessa sarça ardente. Se bem que o Moisés já tinha uma idadezinha, né? Que ele passou 40 anos no palácio, quase 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, né? E depois que ele inicia a grande trajetória para levar o povo em direção à terra prometida, certo? Este eu sou faz referência à sua autoexistência, né? Deus subsiste em si mesmo, a sua eternidade, não tem começo, não tem meio, não tem fim, a sua imutabilidade, Deus não muda, os seres humanos podem mudar, Deus não muda, a sua presença ela é eterna, Deus é pessoal e Deus é santo e poderoso, certo? Ou seja, Deus que se revela como a própria existência, certo? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: E Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial por todas as gerações. Eu sou o que sou, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, certo? Deus, ele é o autor de tudo. Ele é que sustenta todas as coisas. Ele é o provedor de tudo e é o governante de todas as coisas. Certo? Nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, Deus criando, ali ao longo de 6 dias toda a criação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13, este mesmo Deus que criou tudo é o mesmo Deus que sustenta tudo através de sua palavra e do seu poder. É o Deus de providência, ou seja, além de sustentar, é ele que cuida e é ele que governa, ou seja, que ele reina, certo? Então, ele é o Deus que cria, é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida e é o Deus que reina, ou seja, que governa, certo? Como diz Salmo 145, versículo 3, diz: Grande é o Senhor e digno de ser altamente louvado. A sua grandeza, ela é insondável, certo? Então, característica das obras de Deus, para finalizar o nosso conto, trazendo os principais pontos sobre as doutrinas do Deus vivo, do Deus verdadeiro e eterno, né? Nós vemos que Deus ele é verdadeiro, né? Ou seja, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, nós vimos ao longo da aula que ele é bom, ou seja, ninguém é bom senão o próprio Deus. Ele é fiel, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele se mantém fiel.
ele é misericordioso, ou seja, o Senhor é compassivo e misericordioso e tardio em irar-se, e grande é a sua benignidade. Né? Ele é soberano, o Senhor reina e vestido está de majestade, o Senhor se reveste e se cinge de poder. O Senhor, ele é justo, ele é santo, ele é amor, né? Não é que ele somente ama, ele é o próprio amor. A graça, né? Pela graça sois salvos, né? Ou seja, através do favor imerecido de Deus, e ele é poderoso, né? Porque para Deus nada é impossível. Para finalizar essa aula, trazendo os principais pontos de quem Deus, característica de Deus, diz Salmo 147, versículo 5 diz: Grande é o nosso Senhor e grande em poder, certo? Espero que esta aula tenha contribuído para o seu conhecimento, tenha contribuído para o seu aprendizado, para você conhecer Deus cada vez mais, certo? Vamos orar, encerramos nossa aula. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, hoje conversamos, meditamos, refletimos sobre esse tema tão importante, Senhor, que é sobre quem Deus é. Senhor, que cada um que vai assistir essa aula, que vai aprender, que eles possam ser insatisfeitos, Senhor. Que eles não se contentem apenas com aquilo que foi disponibilizado aqui. Que eles tenham curiosidade de aprender, tenham curiosidade de ler e tenham curiosidade de colocar a tua palavra em prática para te conhecer a cada dia mais, Senhor. É o que eu te agradeço, não só hoje, para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, queridos.